Você já acordou para esta verdade? E que verdade é esta que eu estou falando aqui, que eu vou te contar? É a verdade da autoobservação, de você se autoobservar. Se você fala de alguém ou se você pensa em alguém e você de repente, pensa nessa pessoa ou fala dessa pessoa, se for positivo, se você fala de forma positiva, se você pensa positivo, pensa o bem dessa pessoa ou dessas pessoas, ok, está tudo bem, você está fazendo bem para você mesmo, porque você não vai ter nenhum efeito ruim na tua energia e você está fazendo bem para outra pessoa também e para essas outras pessoas também, porque o teu pensamento e a tua fala não está atingindo essa pessoa de uma forma maléfica. Só que o que eu quero que você entenda aqui hoje, a verdade de você se auto-observar. Porque às vezes a gente, por mais que a gente ache, e que realmente a gente não faça, não fale de alguém, não fale mal de alguém, o que é que acontece? Tem momentos da nossa vida que de repente a gente está pensando alguma coisa de alguém e aparentemente aquilo parece ser positivo e não é. Ou, por exemplo, a gente reclama de alguma coisa na nossa mente e muitas vezes a gente nem percebe. E quando a gente reclama ou fala mal de alguém, o que é que acontece? Essa energia negativa, ela é sentida pela outra pessoa lá. E essa energia negativa, ela fica também ao redor de você. Por quê? Porque tudo é energia. Então, tudo bem, né? Se você é igual eu, você não fala mal de ninguém, você evita reclamar, ok, eu entendo. Estou dando exemplo aqui porque possa ser que tenham pessoas que mesmo que inconscientemente reclamam ou então falam mal de outras pessoas. E aí depois se apercebe na hora. Não, e tem gente que fala conscientemente, né? Porque quer falar mesmo. Ela tá percebendo e ela continua falando. Então o que é que acontece? Essas pessoas que falam mal de outras pessoas, que pensam mal de outras pessoas, que julgam as outras pessoas, elas estão emanando uma energia negativa, tanto para elas mesmas, quanto para outra pessoa. A outra pessoa que está sendo falada mal, ou as outras pessoas. Então, em visão da física quântica, por que que isso acontece? Se você já estudou física quântica, você vai entender o que eu estou te falando aqui de uma forma mais profunda, de uma forma ainda mais clara. Se você ainda não estudou física quântica, você entende aqui tudo que eu estou ensinando para você, tudo que eu estou falando para você, e você pode também estudar a física quântica, caso você queira, mais um aprofundamento neste assunto. Então, o que é que acontece? Segundo a física quântica e a nossa própria experiência, tudo é energia. A outra pessoa, ela tem pensamentos. Ela é feita de energia. Você tem pensamentos. Você também é feito de energia. Quando você chega em um ambiente, às vezes você sente a energia daquele ambiente. Você sente algo positivo ou negativo, uma vontade de ficar ali ou uma vontade de sair. Às vezes você chega perto de uma pessoa e você se sente mal ou se sente bem. Então a tua energia está sentindo a energia da outra pessoa. Se a energia da outra pessoa for positiva ou negativa, você sente na tua energia. Então, por isso que muitas vezes, eu acredito que já aconteceu com você. Para você entender que tudo é energia. Estou explicando de uma forma simplificada, com exemplos e de uma forma prática. Quando você está perto de uma pessoa que você se sente mal, você sente uma vibração baixa, então você está sentindo a energia baixa da pessoa. Essa pessoa, ela tem uma vibração muito baixa, uma energia negativa, predominante mais negativa. Essa pessoa ela tem que ficar mais positiva. Então, o que é que acontece? Você automaticamente sente vontade de sair perto dessa pessoa. Comigo já aconteceu muito.
né? Uma pessoa, por exemplo, que reclama, que fala mal de outra, essas pessoas que reclamam, que falam mal de outras, que julgam, que ficam nessa energia negativa, essas pessoas, elas têm uma energia predominantemente mais negativa. Por isso que quando você chega perto delas, você se sente mal, você sente um mal-estar. E aí você sente vontade de sair e correndo, né? Você sente vontade de sair de perto dessa pessoa. Porque você já sentiu com a tua própria energia, que é a energia daquela pessoa, a maior parte da energia daquela pessoa é predominante negativa. E às vezes acontece ao contrário também. Você chega perto de uma pessoa que tem uma vibração boa, uma vibe positiva, né? E você sente vontade de ficar perto daquela pessoa, você sente uma coisa boa, uma sensação de bem-estar, e quanto mais você está perto daquela pessoa, mais parece que mais alegre você fica, né? Então isso já aconteceu comigo também, né? Isso acontece inclusive muito quando eu estou assistindo com os meus mentores, os meus professores, as aulas, né? Dos cursos que eu faço, dos treinamentos que eu faço, também dos livros que eu leio, dos escritores. Então, eu sinto a energia positiva deles, vindo deles. Então, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu sinto mais alegria. Então, eu acho que já aconteceu com você também, de você estar perto de uma pessoa e você sentir alegria. Às vezes você não sabe explicar o porquê, mas você sente uma coisa boa, uma alegria, essa pessoa muito positiva, essa pessoa tem uma energia muito boa, entende? Então isso é energia, tudo é energia, as pessoas são energias, nossos pensamentos é energia, então nunca pense mal de ninguém, nunca fale mal de ninguém. E como que você consegue isso? Se auto-observando. O que é que está passando na tua mente? Nos teus pensamentos. Nunca fique reclamando. Em vez de reclamar, agradeça. Em vez de falar, eu sempre faço assim, né? E sempre ensino dessa forma a todas as pessoas que chegam até mim, que me pedem algum conselho, as pessoas que leem os meus livros e tudo mais, as pessoas que fazem os meus cursos, eu digo assim: se você não puder falar bem de alguém, então elogie ela. Se você não conseguir elogiar, então fique em silêncio, não diga nada. Ou você fala bem e elogia, ou você fica em silêncio. Isso se aplica a tudo no universo. Esse lema de você elogiar, ou falar bem, ou ficar em silêncio, são 3 pilares. Ou você elogia, ou você fala bem, ou você fica em silêncio. Sem julgamento, sem preconceito, sem estar criticando, sem estar reclamando. Se aplica a tudo, aos animais, quando você olha um animal. Se aplica às pessoas conhecidas e desconhecidas. Se aplica a algo que você esteja fazendo no teu dia a dia, uma atividade que você esteja fazendo. Então, se você puder falar bem, fale. Se você puder elogiar, elogie. Se você não puder nenhuma dessas coisas, também não critique, não julgue, não fale mal, não reclame, não faça nada disso. Silencie e só observe a vida sem julgamentos. Sem julgamentos. Então, o que eu quero que você entenda aqui da base desta aula é que quando uma pessoa fala mal de outra, essa energia, né, ela envolve tudo, tudo está conectado. Tudo é energia e informação. Quando uma pessoa fala mal de outra, prejudica ela mesma, prejudica o outro, que prejudica o outro, que prejudica o outro. Entende? Por isso que você tem que estar protegido. Por isso que você tem que estar protegida. E como que você fica protegido? Como que você fica protegida? Você tem que estar com pensamentos positivos todos os dias. Você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que estudar, você tem que ajudar, você tem que fazer o bem. Tudo isso para você mesmo, para os animais, para as outras pessoas, para tudo que você imaginar. Porque não tem exceção. Tudo está conectado. Em energia, em essência, só existe um todo. Tudo é energia, é uma única coisa só. Então, se eu chego aqui e penso mal de você,
ou fala alguma coisa ruim de você, essa energia é negativa, ela afeta a mim, a você e a todo mundo. Então, em vez de você deixar a tua mente pensar alguma coisa sobre alguém, por mais que você esteja com raiva, não fale mal, dissolva a raiva, vai fazer outra coisa. Aconteça o que acontecer, nunca fale mal de ninguém, nunca critique, nunca fique reclamando. Por quê? O que acontece também, né? Por que eu falo pra você isso? É de experiência própria. Às vezes acontece, né? Você não tem motivo nenhum, a pessoa não tem motivo nenhum de estar falando mal de você. Comigo sempre acontece isso. Só que tem pessoas que têm inveja de você. Então, eu consigo perceber, na maioria das vezes, sentir na minha energia. Eu consigo ver também com os meus olhos espirituais pessoas que falam mal de mim ou pessoas que estão falando algo sobre mim, seja negativo, seja positivo, eu consigo perceber, eu consigo ver. Por que eu consigo ver assim e perceber de uma forma tão intensa e tão clara? Porque eu tenho meus dons espirituais desenvolvidos, que é os dons da clarividência, da clareaudiência, a minha mediunidade. A mediunidade também, ela faz parte dos dons espirituais. E aí quando você tem esses dons espirituais ativados, quando você tem esses dons espirituais desenvolvidos, você consegue perceber quem está falando mal de você, quem está falando bem, o que é que está acontecendo, mesmo que você não esteja vendo com os olhos físicos. Estou te contando isso porque eu vivo isso. E se você tem vontade de ativar esses teus dons espirituais, da clarividência, da clareaudiência, aqui abaixo desta aula vai ter um site onde está todos os meus livros que eu escrevo, né? Os livros são tanto em termos espirituais quanto os livros de desenvolvimento pessoal. Então lá dentro desse site vai ter também esses livros onde eu ensino a você ativar a sua clareaudiência e a sua clarividência. Aí você pode perguntar, mas para que eu vou fazer isso? Para você se proteger, para você saber das coisas antecipadamente. Então lá dentro do meu site tem diversos livros. E tem 2 específicos, que é esses que eu estou te ensinando aqui agora, que tem relação com esta aula de hoje, sobre energia e sobre dons espirituais. Então lá tem 3 passos para ativar a tua clarividência e tem também um outro livro onde eu ensino você a ativar a sua clareaudiência. A clarividência tem a ver com tudo isso que eu estou te ensinando aqui, a tua mediunidade, de você conseguir perceber quem está falando mal de você, quem está falando bem. E aí você consegue se proteger, além de você conseguir prever muitas coisas do seu próprio futuro, muitos acontecimentos que vão acontecer com você. Isto relacionado ao dom espiritual da clarividência. Agora, relacionado ao dom espiritual da clareaudiência, é você conseguir ouvir informações do mundo espiritual, de consciências que não estão encarnadas nesse plano físico, mas que essas consciências são teus mentores e que essas consciências te trazem informações precisas para o teu crescimento, para a tua evolução. Então, já esse outro assunto da clareaudiência está no outro livro que eu ensino sobre clareaudiência. Então, lá dentro do site, você vai encontrar esses 2 livros, tá bom? Basta você clicar aqui no site e você vai encontrar esses livros lá para você adquirir o que você quiser, o que você quiser aprender, para você começar hoje mesmo a desenvolver, a despertar os teus dons espirituais, da clarividência, da clareaudiência, e assim você se proteger dessas pessoas, né, invejosas. Você não fez nada com a pessoa, aí a pessoa tá falando mal de você. Às vezes comigo acontece direto, né? Às vezes eu faço ajudar. Aí você ajuda. Parece que quanto mais você ajuda, mais tem gente que continua falando. Então o que acontece? São pessoas invejosas. Então, a sua parte você faz. Aquilo que você não pode, você não faz. E se possível, você deixa de lado essas pessoas.
Porque a gente tem um certo tempo, um certo momento de ajudar certas pessoas. Quando chega o tempo de você parar, você para e segue a sua vida. Então, por que eu estou te ensinando isso? Porque é assim que funciona. A gente trabalha para a luz, só que a gente tem os nossos limites também, que a gente tem outras pessoas para a gente ajudar, além da gente mesmo também. Nosso crescimento espiritual, financeiro, saúde e tudo mais. Então, se proteja. E é muito bom você ativar esses dons, né, da clarividência e da clareaudiência, porque você vai se proteger. Além de você se proteger, você vai ter informações antecipadas. Você vai saber de coisas antecipadamente. Comigo acontece isso sempre. Eu recebo informações do mundo espiritual, eu prevejo algo que vai acontecer por causa do meu dom da clarividência. Então, eu recebo e vejo, tenho visões antecipadas de algo que ainda vai acontecer. E então eu consigo agir naquele momento, naquela hora, da forma como eu tenho que agir. E isso só é permitido para as pessoas que já estão realmente preparadas, para as pessoas que já estão já sentindo no coração o chamado de quê? O chamado da luz, o chamado de você usar os teus dons espirituais para o teu crescimento, para o crescimento do todo, de todo o coletivo, de todas as pessoas. Então, o dom da clarividência vai te ajudar nesse sentido, tanto no sentido de você prever as coisas, tanto no sentido de você saber quem está falando mal de você ou não, quem está falando bem, quem está falando mal, tanto no sentido de você ganhar mais dinheiro e no sentido de você viver bons relacionamentos, de você saber qual é a intenção de uma pessoa em relação a você. Então, eu tenho diversas experiências para contar, só que se eu for contar todas aqui nesta aula, não teria como eu contar todas aqui, porque ia passar horas e horas contando diversas experiências que eu tenho com o meu dom natural e espiritual da clarividência, e que com certeza você tem dentro de você também. E o que acontece é que você está recebendo um chamado para você dar atenção a esse dom da clarividência. Você está recebendo um chamado para o despertar dos teus dons espirituais. É por isso que você está aqui nesta aula, até agora, neste momento. Então, olha para dentro de você. Decide se dedicar aos teus dons espirituais, principalmente ao dom da clarividência. Porque aí, dessa forma, você vai se proteger, como eu te falei, você vai ter previsões do teu futuro, você vai saber das coisas antecipadamente, você vai ganhar mais dinheiro, você vai viver uma vida de mais paz, todos os sentidos, em todos os sentidos que você imaginar, tudo de bom. Porque quando você entende que você é um ser de luz e que você tem dons e poderes espirituais e que você assume esses dons, que você põe em prática e que você usa para o teu bem, para o bem das outras pessoas, toda a tua vida prospera, em todos os sentidos que você imaginar. Espiritual, sentimental, financeiro, na saúde, nos relacionamentos, em tudo que você imaginar. Entendeu? Então, era isso que eu queria te falar na aula de hoje. Se inscreve aqui no canal e o link do site onde estão esses livros que eu estou te falando, da clarividência e da clareaudiência, está aqui abaixo. Basta que você acesse o link e aí você confira lá o livro, onde eu te ensino 3 passos para você ativar a sua clarividência e ter todos aqueles benefícios aí que eu te ensinei e muito mais ainda. Grande beijo para você.